Bem-vindos ao nosso segundo nível. O primeiro é para quem nunca esteve a aprender o Archicad e precisa de perceber os conceitos básicos principais. E estando o primeiro, já sabendo trabalhar com o primeiro nível que demos até agora, passamos agora para o segundo. E vamos começar a explicar cá em baixo os filtros de vista. As opções que temos nesta barra aqui em baixo. Por exemplo, nós já vimos aqui opções de zoom, voltar atrás, centrar na tela e temos aqui a opção de rodar o desenho. Essa opção imaginem que, por exemplo, esta planta está torta. Eu tenho a minha topografia direita. Eu quero que esta linha, que é a fachada principal, esteja a 90 graus. Eu posso rodá-lo. Se eu quiser que esteja a 90 graus, eu posso aplicar um ângulo meu. Então clico no primeiro ponto, que é para fixar. O segundo ponto que eu clicar vai ser para rodar. Portanto, vou clicar aqui, que eu quero esta fachada toda. E agora, eu posso prender com o Shift. Ele fica no 90 graus, mas aqui vai ser atribuído 24. Assim ele fica direito. Com o Shift ele prende. E clico com o Shift acionado. E ele fica reto. Ou posso também, rodando aqui, posso aplicar-lhe uma orientação. Clico no primeiro ponto, o segundo é para rodar. Posso-lhe escrever A de ângulo e estão a ver ali no cursor que diz ângulo. Posso atribuir, por exemplo, 70 graus e ele atribui. Ou então, o Archicad já tem aqui algumas definidas, 90 graus, 180, podem aplicar as que quiserem. Eu vou deixar agora aqui a 0, que é a rotação original dele. Normalmente ele vem com a topografia assim e nós endireitamos, até para trabalhar plantas e ângulos retos que apareçam aqui. Isto está muito jeito. Continuando, aqui vocês têm a escala. A escala vocês aqui podem mudar para onde quiserem. E na escala vocês não têm que depois preocupar com estes números ao mudarem de escala, estes números vão se manter igual. Ele adapta-se à escala. Este tamanho é sempre o mesmo. É uma coisa boa depois não terem que editar as legendas, os textos, as letras. Ele adapta-se conforme vocês mudem a escala. Passando para o próximo, temos os layers. O que é os layers? Se eu carregar aqui nesta setinha, eu tenho várias opções de layers. Pode ser estudo preliminar, uma apresentação mais detalhada. Então vão vendo que o desenho está a mudar. Uma planta estrutural, desapareceu os meus blocos todos. Camas, tudo o que eu tinha de objetos, blocos, desapareceu. Pode ser uma mais renderizada. Ou o do sítio vai desaparecer, só mostra o sítio. Vocês podem fazer umas plantas de estudo conforme o querem apresentar. Eu vou pôr aqui uma mais simples. Portanto, tem essa possibilidade. Ou então podem entrar aqui neste desenho de layers, que é os chamados vegetais aqui no Archicad. E quem não sabe trabalhar com estes programas, o que é um vegetal ou um layer, que é a mesma coisa? Significa, imaginem que vocês têm um poço de papel vegetal físico e vocês têm num tem só as paredes, no outro vegetal tem só as portas, no outro tem só a cobertura, ou seja, cada elemento que vocês desenham convém estar atribuído a um vegetal diferente, porque quem vai mexer no vosso projeto, até podem não ser vocês, podem ser projetos de especialidades e precisam só de ver certos elementos. E então aqui, ao abrir este quadro, vocês conseguem conjugar em fechar layers, abrir layers. Eu quero só uma parede só com janelas. Eu quero editar só janelas, quero contabilizar, fazer um mapa de vãos. Então vou fechar os layers todos e vou deixar só os layers das janelas abertos. Aqui nos layers, vocês estão a ver aqui a lista de layers. Tem o cadeado que é para trancar o layer. Ele depois não deixa editar, ele fica ali sem se poder mexer no desenho, ou então ficar visível, ele desaparece. Se vocês fecharem aqui este olho, este símbolo desaparece. Aqui deste lado esquerdo tem as combinações de layers. Aquelas combinações que apareceu aqui nas setinhas estão aqui, todas elas, e entrando em cada uma vocês veem. Por exemplo, eu entrar aqui nesta mecânica e vocês veem que ele tinha os objetos, não mostrava os objetos, ele vai ter os objetos fechados aqui. E podem ver a combinação aqui, por exemplo, mobiliário, está o olho fechado, ele não está visível, e está o cadeado fechado, e vocês vão vendo qual é a que querem. Se querem acrescentar alguma, eu posso pôr aqui uma nova e dizer, por exemplo, janelas com 2 metros. Pronto,
dou-lhe o OK e agora quando eu construir janelas que tenham 2 metros, eu vou pôr nesse layer. Como é que eu sei que layer está? Por exemplo, esta parede que eu selecionei. Como é que eu sei qual é o layer dela? Venho aqui em cima e vejo aqui, estrutural, está neste layer, ela está visível e tem o cadeado. Eu posso pegar nela e pôr nas paredes com 2 metros. Posso criar ali o layer e venho aqui em cima e vou mudar para esse layer. E podem pesquisar aqui, veem qual é o nome, por exemplo, estrutural bearing, eu sei que é este. Pronto, se ele não vos aparecer, depois também podem pesquisar aqui com texto o nome do layer, que assim encontram mais facilmente e podem trancar. Portanto, se vocês não conseguirem editar algum elemento do desenho, há duas opções. Vão ver o layer para ver se está fechado ou trancado e vão ver aqui o suspender grupos, aqui em cima onde está o meu cursor. Também pode estar habilitado ou desabilitado e vocês têm que fazer uma ou outra para deixar editar. Vejam essas duas coisas, para caso não vos deixe editar o vosso desenho. Continuando, nós temos aqui também mais opções de visualização. Por exemplo, aqui sem acabamentos, reparem nas paredes, ficaram só duas linhas. Aqui também é só o interior. Se eu fizer o modelo inteiro, ele mostra duas linhas, porque eu aqui fiz umas paredes onde eu apliquei os materiais compostos, portanto, por isso é que aparece. E vocês conseguem assim limpar mais o desenho também para apresentar. Isto aqui, neste modelo de apresentação. Continuando, temos aqui as canetas. As canetas, vocês podem ver que das duas, uma, ou carregam aqui e mudam para uma apresentação diferente. Por exemplo, eu tenho aqui a nível de detalhamento maior. Eu posso escolher, por exemplo, uma mais estrutural. Aqui a elétrica não está nada atribuído. Uma de arquitetura. Uma de sítio. Eu tenho estes todos que posso escolher. E isto aqui tem a ver com espessuras de canetas. Portanto, se eu entrar aqui no íconezinho, reparem que aqui no Archicad as cores são atribuídas a espessuras. Portanto, vocês escolherem uma cor, reparem aqui, ele vai mostrar a espessura que a cor tem. A laranja 35, escolher aqui um amarelo já tem 13 milímetros. Portanto, as cores estão muito associadas às espessuras aqui no Archicad. E eu aqui tenho a conjugação de canetas. Posso ter aqui de arquitetura, um certo tipo de canetas para a apresentação, à escala 100, onde eu vou ter canetas mais levezinhas, porque a escala é mais pequena. Se for a 50 que a escala é maior, eu vou escolher mais espessuras mais finas e ao detalhe. Pronto, eu aqui posso conjugar e editar as canetas e as espessuras da apresentação. Pois quando vocês vão imprimir, convém ter várias espessuras. Consigo mexer aqui. Isto nas canetas. Continuando, eu aqui vou deixar à escala 100 a minha apresentação da planta. E depois há aqui outra coisa, que é, como é que vocês veem que espessura real está a linha do meu desenho? Vocês veem aqui em cima, visualização, opções de visualização de tela, e aqui, espessura real da linha. Este ícone aqui, vocês carregam, e ele ficou mais grosso, ou seja, ele vai aparecer assim na vossa impressão, com estas espessuras. Vocês conseguem depois visualizar, se não está aqui nada estranho ou mais espesso, que possa atrapalhar o desenho. Mas para trabalhar, desativem isso, indo ao mesmo sítio, vista, opções de visualização de tela, espessura de linha, tirem, desativem. Pronto, voltou ao normal. Continuando, temos aqui a seguir o OVM, que são opções de visualização do modelo. Vocês podem escolher outros. Por exemplo, este aqui mais simples, as camas ficaram com outra configuração, por exemplo. A representação das janelas está diferente. Vamos experimentar outra. Uma ponta de tetos. De construção, pontas de construção está mais completo. Uma de sítio. Pronto, aqui também podem fazer várias conjugações. E também dá para abrir. Vocês ou criam uma nova com as vossas regras, ou então vão consultar para ver o que é que está aqui, que opções têm, que definições têm atribuídas. E podem escolher.
Depois, vamos passar para a próxima, que é sobreposição gráfica. Aqui, enquanto vocês aqui nas canetas tinham espessuras de linhas, aqui vocês têm mais a ver com imagem, tramas, linhas, cores. Não tem a ver já com a grossura, a espessura. Então, ao abrir, vamos experimentar uma. Por exemplo, esta representação que ficou com as paredes mais simples. Aqui tem outra mais simples, em que esta talvez seja-vos mais familiar, com as paredes a preto. Aqui mais estrutural, faz lembrar os papéis vegetais antigamente e as canetas azuis, desenhos à mão. Pronto, vocês têm estas opções todas. Podem escolher nenhum, por exemplo, que é simples, ou então entrar no íconezinho, aí tem as definições, e vocês têm aqui as combinações todas, que abrimos uma a uma agora. E podem editá-las também, depois mais tarde. Ou editam ou criam uma nova com as vossas regras. Imagina, eu quero 100 blocos, mas com as paredes pretas. E então atribuem assim aqui uma nova, dão-lhe o ok, o nome, e depois atribuem certas regras. Neste aula não vamos aprender, este é só para perceber o que é que fazem. Mais para a frente vamos dar isso. O que é que temos mais? Aqui tem a ver com os projetos de alterações, ou seja, são aquelas plantas de demolição, como as construção nova, amarelos e vermelhos. E então, aqui, como é que eu trabalho aqui? Primeiro, eu vou abrir a ferramenta de amarelos e vermelhos, de construção, e vou atribuir, eu quero estas paredes são novas, estas paredes é para demolir, ou seja, cada elemento da minha construção eu vou atribuir. Esta é para manter, esta é para... Eu, pronto, atribuo dentro da ferramenta de demolição e construção. E depois de fazer isso a cada parede, cada elemento da minha construção, está tudo definido o que é novo, o que é para demolir e o que é para manter. E aqui em baixo, depois de atribuído, é só abrir. Abro este filtro de vista, ele só mostra, por exemplo, aqui, demolição. Ele só me vai mostrar tudo, todas as paredes são para demolir. Se eu abrir para mudar uma nova construção, só vai mostrar todas para construir, ou então com tudo. Também aqui ele mostra-me esses filtros de vista, consoante aquilo que eu atribuí no projeto. Isto tem a ver com um projeto de alterações. Passando para lá, tem a ver com a preferência do projeto, mais as definições das cotas, das unidades de construção, se estão em milímetros, em centímetros, vocês podem abrir, alteram aqui as unidades, ou então abram o íconezinho, também tem a hipótese de editar e ver, e até representação gráfica. E é assim, os vossos filtros de vista, para vocês trabalharem, metam todos nos defaults, nos simples, que é para depois não estranharem, porque ao início não vão conseguir ainda, está sempre a mudar para saberem exatamente o que é que querem, onde é que está. Então metam nos mais básicos e com o tempo vão mudando e façam a conjugação destes filtros todos para a vossa apresentação. Depois, quando forem para apresentar os desenhos, mas a trabalhar, trabalhem aqui nos simples. E por hoje é tudo. A aula já vai longa.